conosco aqui. Ele vai se apresentar, falar da onde que é, de qual igreja, tá bom? Eu só quero orar por ele, pedindo que Deus abençoe a vida dele e o use. Senhor, eu quero te agradecer pela nossa amizade. Quero te agradecer porque o Senhor nos chamou para conduzir o teu povo. E o Senhor tem nos usado de diversas frentes. Eu te louvo, Pai, pela vida do pastor Alcindo, pelo que o Senhor tem feito na vida dele, na vida da Érica e da Isa, e principalmente através do seu ministério. O Senhor tem usado para escrever livros, mas principalmente para pastorear o teu rebanho, o coração do teu povo espalhado por tantos lugares, através de literaturas e mensagens, e por isso pedimos que o Senhor o use nessa noite para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Prazer estar aqui com vocês nessa noite, rever alguns queridos e queridas, pessoal de longa data, como o Chiquinho e a esposa, lá da Zona Leste, meu pedaço lá dos corintianos, né? Obrigado, pastor Fabiano, os demais pastores aí, amigos, colegas, pelo privilégio que vocês concedem da gente estar aqui e trabalhar esse assunto tão atual. Que coisa, gente. Quanta gente com depressão, quanta gente com dificuldade. Bom, é o seguinte, eu quero ler com vocês. Nós não faremos a exposição desse texto, é só para a gente ter uma noção de que nós temos dificuldades. E quando você abre a sua Bíblia, em Jó, capítulo de número 14, você pode abrir lá, você vê essas palavras no versículo 1 e no versículo 2, ditas por Jó, tratando aí sobre a fragilidade e a brevidade da nossa vida. Ele diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Essa é a frase importante para a gente dar uma ponderada sobre o assunto, embora não faremos a exposição do texto. Ele diz: nasce como a flor e murcha, longe como a sombra e não permanece. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Isso tem a ver com fragilidade, isso tem a ver com limitações, isso tem a ver com lutas, isso tem a ver com os efeitos da queda de nossos primeiros pais, que foram imputados a nós. Temos dias de inquietação, sofremos, padecemos e temos algumas doenças, e uma delas é a depressão. Bom, daí a nossa família, para vocês darem uma olhada, a pequena Isabela, a Érica, minha esposa, que o Chiquinho pegou no colo, foi para Buenos Aires, acho que com 7, 8 anos, né? Acho que até menos, né? E eu aí, eu estou com a camisa do Corinthians, gente, mas a Isabela está na frente aí, por isso que o pastor Fabiano colocou essa foto para não aparecer o restante. Mas essa aí é a nossa família que Deus nos deu de presente. Eu quero iniciar a reflexão dessa noite, a ponderação, a análise desse tema chamado depressão, mostrando uma cena para vocês desse filme, que é um espetáculo. É um filme triste, mas um filme muito profundo, cheio de lições para o coração da gente. Alguém já viu esse filme? Como eu era antes, a maioria, né? Eu quero ponderar com vocês
essa cena. Dá uma prestada aí de atenção, depois eu cito novamente aí a frase que ele dirá para ela. Acho que vai, né? Você não existe, Clark. Não. Preciso te falar uma coisa. Eu sei sobre a Suíça. Eu sei há meses. Escuta, eu sei que não é como você queria, mas eu posso fazer você feliz. Não. Por quê? Não, Clark. Eu entendo que podia ser uma vida boa, mas não é a minha vida. Não chega nem perto. Você não me conheceu antes. Eu amava a minha vida. Eu amava muito. E eu não sou o tipo de homem que aceita isso. Você nem está dando uma chance. Você não está me dando uma chance. Eu me tornei uma nova pessoa nesses últimos 6 meses por sua causa. E é por isso que eu não posso te manter presa a mim. Eu não quero que você perca nada que outra pessoa poderia te dar. E sendo egoísta, eu não quero que você olhe para mim um dia e sinta o mínimo de arrependimento ou pena. Isso jamais aconteceria. Você não sabe. Não quero ficar vendo você andar pelo anexo com os seus vestidos malucos. Ou ver você nua e não poder fazer. Ah, claro que se você soubesse o que eu queria fazer com você agora. Eu não posso viver assim. Eu não posso. Por favor, Will. Isso. Essa noite estar com você é a coisa mais maravilhosa que você poderia fazer por mim. Mas eu preciso encerrar aqui. Chega de dor e de cansaço e de acordar todo dia desejando que isso já tivesse acabado. Minha vida não vai ficar melhor que isso. Os médicos sabem disso e eu também. Quando a gente voltar, eu vou para a Suíça. Então eu te peço, se você sente o que diz que sente, vem comigo. Eu pensei que estava fazendo você mudar de ideia. Nada vai me fazer mudar de ideia. Eu prometi 6 meses para os meus pais e eu estou cumprindo. Não fala mais nada. Como você é egoísta. Eu entreguei meu coração pra você e tudo que você diz é não. E agora quer que eu vá assistir a pior coisa que você pode imaginar. Você faz ideia do que está me pedindo. Eu queria nunca ter aceitado esse emprego idiota. Eu queria nunca ter te conhecido. Luísa. Tá aí a frase marcante do rapaz. Chega de dor e cansaço,
de acordar todo dia com um desejo que isso já tivesse acabado. Chega de sofrimento. Quando você vê o filme, você percebe a capacidade, a inteligência, a articulação desse moço, tanto que ele impacta a vida da Clara. Ela tem uma guinada violenta na sua história de vida, no seu comportamento, no seu jeito de lidar com a vida, e ele quer morrer por causa do seu estado físico e se encontra num quadro de profunda depressão, pelo que ele era antes e o que é hoje. Interessante isso, gente. Quantos, até dentro da igreja, não estão assim? Tem gente que acorda já com o humor totalmente ao contrário, não acorda celebrando, acorda já com a tristeza latente na alma, já tem disposição logo cedo para começar as atividades. É interessante você avaliar esse lado sombrio da existência que todos nós temos. Não tem jeito. Você tem toda a história no livro de Gênesis. Gênesis é a história sua, é a minha história, é a história de quem nós somos. Você quer ver a realidade da vida do ser humano? Caminhe nas páginas do livro de Gênesis e leia esse livro em câmera lenta. Entre nesse livro e perceba quem você é. O livro de Gênesis fala da criação, fala de todo o processo que a Trindade desenvolveu para formar essa criação e formar o homem. E aí, no capítulo 3, nós vemos o rompimento de Adão e Eva com Deus. O homem, ele cai. O homem, ele comete um pecado terrível, que é o pecado da desobediência. Agora preste atenção. Antes da queda, Adão e Eva eram absolutamente perfeitos. Não havia nenhuma mancha, não havia nenhum problema, não havia nenhum defeito. Adão e Eva eram absolutamente centrados em Deus. Havia uma perfeição no estado espiritual e físico deles. Eles não tinham problema de velhice, eles não tinham problema de doença, eles eram intactos com respeito a todos os problemas que são naturais hoje na vida humana. Mas depois da queda, a imagem do ser humano, ela foi desfigurada. E aí nós agora temos esse lado sombrio, que é o lado da desfiguração da nossa imagem. Agora nós estamos separados de Deus quando acontece a queda. Agora todos os problemas do pecado são parte inerentes da vida humana. Há choques, há agora o processo de ódio, ao processo de vergonha, ao processo de você não assumir mais a responsabilidade dos seus atos. Já começa com um casal. Adão transfere a culpa para Deus, dizendo: foi a mulher que tu me deste. Eva transfere a culpa para a serpente, foi a serpente que me enganou. E aí você já tem a vergonha, e você já tem todo o processo de desgaste dessa imagem. E todos nós, no processo de desenvolvimento, desde o nascimento, já temos o lado sombrio dentro de nós. E carregamos esse processo dentro de nós. Então, por isso que tem que ter pastor, gente. Por isso que tem que ter terapeuta. Por isso que tem que ter psicólogo, psiquiatra, ajuda médica,
o geriatra para cuidar dos idosos, porque a gente na vida tem esse lado sombrio, tem os defeitos da desfiguração. Então, diante desse quadro, e aí eu estou falando agora para cristãos regenerados, e notem, esse aspecto teológico é importante. Você não perde a sua imagem, eu não perco a minha imagem. A nossa imagem, ela é desfigurada por causa da queda dos nossos primeiros pais, e a culpa deles é imputada a nós. Mas quando regenerados, há um processo de restauração dessa imagem na presença do Eterno Deus, mas nós não deixamos de ser pecadores. Nós ainda não perdemos os traços da natureza humana caída, porque ainda não aconteceu a nossa redenção. O texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos em restauração até a segunda vinda. Enquanto isso não acontece, temos os defeitos da queda ainda, embora haja uma luta. Gálatas 5, o Espírito milita contra a nossa carne, para que nós sejamos desenvolvidos com o caráter de Cristo dentro de nós. Mas ainda você é pecador, por isso que a gente peca, por isso que a gente comete todos esses erros, e nós os repetimos, e temos os problemas complicados. E a gente viveu um contexto aqui no Brasil de que crente não ficava doente, de que crente não precisa ir para psicólogo, porque crente tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele renova completamente. Isso é tudo besteira, gente, tudo coisa louca, coisa de gente que não pensa, porque todos esses processos, o médico, o terapeuta, o pastor, são instrumentos, são ferramentas divinas para trabalharmos esse lado sombrio, esse processo da nossa imagem que tem traços pecaminosos, tem esses problemas lá do Éden ainda, embora regenerados. Então o cara fala: crente com depressão, isso é do diabo, a depressão é do diabo. Não, gente, a depressão é um processo do nosso organismo, é uma doença do nosso organismo, é um efeito. E se a gente fosse aqui nessa besteira de falar que a depressão é do diabo, a gente teria que dizer que a velhice é do diabo, a calvície é do diabo, porque são traços da nossa natureza. Nós sofremos os efeitos da queda. A natureza sofre, a criação aguarda a sua redenção, gemendo, porque ela sofre os efeitos da queda. Tudo que a gente está vendo aí é esse processo que houve na raça humana com a entrada do pecado. Agora, isso aqui, gente, é importante. A gente perceber que a gente tem o lado sombrio da alma. Não fica com essa visão embaçada que esse universo pentecostal passa para a gente. Não, você está deprimido, levanta, ora, faz um jejum, querido. Gente, às vezes a pessoa precisa de uma medicação, precisa de um aconselhamento pastoral, precisa ser acolhida, abraçada e tratada. Não é questão de pecado, não. É o efeito, sim, claro, na nossa natureza, mas não é, você está com algum pecado, por isso você está deprimido. Não. Repreende em nome de Jesus. Não é assim, gente. Esse negócio é sério, é uma doença e precisa ser tratada. Eu não sei quem aqui já ouviu falar, eu acho que os pastores aqui já devem ter tido acesso a esse livro de Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia. Alguém já leu esse livro aqui? Alguém? O pessoal conhece aí o autor? Gente, esse livro, eu peguei a capa nova, é um calhamaço. Esse cara
ele tem todo o conhecimento da estrutura protestante e ele resolveu escrever esse livro falando sobre a anatomia da depressão, e por isso que ele usa essa metáfora, o demônio do meio-dia, ou seja, você vê escuridão mesmo no meio da luz por causa desse processo violento que é a depressão. Eu li 2 vezes esse livro, é extraordinário, foi um dos livros bases que eu citei no meu livro sobre depressão, porque ele tem umas ideias extraordinárias. E André Solomon, ele trabalha a questão da depressão, e é interessante que ele chama como a imperfeição do amor. Ele, claro, ele tem um pouquinho de conhecimento teológico, só um pouquinho, então ele aborda essa perspectiva por causa da queda. Nós, no meio dessa desfiguração, nós passamos a ser seres humanos que têm dificuldade de amar e de ser amado, ou seres humanos que têm dificuldade de amarem. Interessante essa abordagem que ele faz. E aí ele diz que para poder amar, nós temos que ser capazes de nos desesperar ante as perdas, e a depressão é um mecanismo desse desespero. Joia demais isso, porque a depressão, gente, embora ela seja uma doença, mas ela é um grito para mostrar essa questão da nossa imperfeição no amor e as perdas que nós temos. Então ele trabalha a tese de que a depressão é esse mecanismo do desespero. E ele diz que quando ela chega, ele destrói o indivíduo e finalmente ofusca sua capacidade de dar ou receber a afeição. Interessante isso. E vocês podem analisar nesses 22 anos que eu tenho de ministério, uma das maiores debilidades que nós temos nas nossas comunidades é a necessidade de ser aceito, de ser amado. Um monte de gente deprimida porque não se sente amada, não se sente acolhida e se sente rejeitada, ou rejeitada pelo pai, ou rejeitada pela mãe, rejeitada pelos irmãos. E esse é um problema sério dentro das nossas casas. E aí o Solomão diz que essa depressão é a solidão dentro de nós mesmos e que se torna manifesta e destrói não apenas a conexão com os outros, mas também a capacidade de estar em paz consigo mesmo. Você pode ver. E aqui vai uma dica: nunca questione uma pessoa depressiva se você tem o intento de ajudá-la, porque uma pessoa depressiva, você pode ter certeza que um dos quadros evidente é a carência afetiva. Pode crer que a pessoa que está depressiva, ela não está bem consigo mesma e ela necessita geralmente de afeto. Quando você vai conversar com uma pessoa depressiva, se você olha no relógio, gente que é pastor, ou então desviar a atenção dela, nós já perdemos o paciente, porque ela está necessitada, e nós não podemos rir, nós não podemos tratá-la com desdém, porque uma pessoa deprimida, gente, ela está confusa dentro de si, e ela está perdida e carente de alguém para dar atenção. O Andrew, ele fala da falta de significado
de cada empreendimento, de cada emoção, e diz que a falta de significado da própria vida se torna evidente. Claro, por quê? Porque a pessoa está insegura, gente. Os seus sentidos, eles não estão em equilíbrio normal. Então, ela é insegura, ela terá dificuldade para estar num ambiente como esse, com várias pessoas, porque ela pensa: eles olharão para mim, verão o meu semblante, eu estou triste, eu estou sem segurança, eu estou sem paz aqui dentro, então eu nem quero estar, porque eu serei julgada pelo estado que eu estou. E aí a pessoa está sem significado, e o único sentimento que resta desse processo dos sentimentos é a insignificância. Por que você acha que um deprimido quer sempre ficar sozinho, isolado e no escuro? Porque ele está nesse processo de insignificância. Veja só, sem paz, desequilíbrio, perda, o sentimento de que não é amado. Então ele está deslocado emocionalmente, o seu equilíbrio das emoções está sem chão. E aí, o encontro no seu coração é com a insignificância. E olha só, o que vem no seu limite é: eu sou insignificante, eu estou sem paz no coração, eu não sou amado. Há um desajuste, a pessoa não está tomando nenhuma medicação, muda todo o seu sistema nervoso. E aí, o que vem no coração? Por causa da solidão, essa insignificância, esse desequilíbrio, ela diz então dentro de si, e quanto mais profunda for essa insignificância, maior a facilidade para o quê? Exatamente. Agora, prestem atenção. Vocês estão vendo aí nos últimos meses, nos últimos anos, a pastorada se matando, que chegou aqui no Brasil. Por quê? Porque o pastor, ele lida com todos os sentimentos humanos num só dia. Eu já fiz um ofício fúnebre de manhãzinha, logo cedo. Saindo do ofício fúnebre, fui no hospital visitar uma criança que acabou de nascer. Eu enterro, eu visito uma criança que nasceu, e à noite eu estou fazendo casamento. Gente, que loucura! E aí você ouve 2, 3, 4 horas uma pessoa no gabinete com todos os seus pesares, com todas as suas lutas. Quem é que vai ouvir o pastor? E o pastor vai acumulando, vai acumulando. Aí ele lida com todos os problemas da comunidade. Daqui a pouco eu vou dar umas estatísticas aí dos pastores. Ele lida com todas as dinâmicas. O pastor, ele é encanador, ele é administrador, ele é bombeiro, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é médico. Às vezes ele receita até remédio para as ovelhas. Ele é o exegeta, ele é o teólogo, ele é o porteiro às vezes, ele é o cara que cuida lá dos carros. Às vezes ele tem que atender o pessoal e virar uma espécie de eletricista. Às vezes ele tem que abrir a igreja. Às vezes ele tem que se preocupar com as contas quando a igreja não tem um administrador. E aí ele tem que se preocupar com a casa dele também, com a esposa e os filhos, quando tem. E aí ele ouve todas essas pessoas, e às vezes ele tem ninguém para ouvi-lo. E como ele está à frente, notem, na igreja brasileira, o dia que o pastor vier no púlpito e disser: gente, estou meio deprimido hoje, vou pregar aqui, mas o meu coração está um pouco aflito, estou meio deprimido. Depois que acabar o culto, o conselho se reúne e fala: gente, a gente vai ter que dar um jeito nesse cara, porque esse cara é fraco. O cara falou para nós hoje que ele está meio deprimido e pregou para nós assim. Percebem como nós vivemos uma linha tênue? Isso com o pastor, isso com os líderes.
isso com um monte de gente. E ainda vivemos essa pressão da sociedade, que você tem que produzir, 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 produzir. Se você não produzir, você é ninguém. Você é ninguém. Você vai ficando para trás, se você não produzir. E isso tudo vai acumulando, gente, junta com a poluição, junta com a correria, junta com os problemas que têm gerado tanto desequilíbrio. Ontem eu estava no trânsito e eu tinha acabado de lavar o carro, passei numa poça que queria tirar o pretinho do carro, dei uma reduzida, estava a 60, fui a 40. Ô gente, vinha um carro, eu estava lá em Alphaville, vi um carro, o cara me cortou, abriu a janela e chegou até a minha terceira geração. Olhei para a cara do cara e fiz assim, ó, desculpa, e fiz assim. Quer dizer, a gente está vivendo num contexto louco, gente, alucinante. E aí vem esse negócio chamado depressão. O Andrew, ele diz que a vida é repleta de tristezas. Pouco importa, claro, quadro de depressão, pouco importa o que fazemos, no final todos vamos morrer, cada um de nós está preso à solidão de um corpo independente, o tempo passa e o que passou nunca voltará. Isso é sério, galera, muito sério. E aí, o Salomão diz, ó, a gente fica com raiva, a gente fica nervoso, fica com esse sentimento angustiante da gente ser arrancado do ventre confortável, e assim que a raiva se dissipa, a depressão chega para assumir então o lugar. E aí ele diz que a gente vive numa época de paliativos crescentes. Nunca foi tão fácil decidir o que sentir e o que não sentir, e a gente fica vivendo paliativos mesmo, vai empurrando com a barriga, e a gente não resolve. Por isso que a gente está vendo um monte de suicídio, porque você vai acumulando, a pessoa se sente incapaz e vai para essas alternativas dos paliativos, mas ela não resolve. E aí vem o caos, aí a gente já está começando a ver gente perto da gente. Um dia desses, eu fiz o ofício fúnebre de um menino de uma comunidade que eu fui pastor, com 29 anos de idade, jovem, bonito, cara, inteligente. Quando eu estava na sala